prazer enorme, tá? Estar podendo aqui contribuir, ajudar vocês aqui. E também uma responsabilidade que me pesa, vocês não sabem o quanto também a gente está ali, apreensivo para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus nos enviou nesta terra, né? Que é pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus e deixar Ele nos usar. Essa é a verdade, tá? Para a gente começar, vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 7, que diz, a minha versão, ela tem um título que diz: Deus defende o justo contra o ímpio. Salmo 7, né? Como é? Tindo, né? Seu Valdir. Salmo 7. Qual versículo? O artigo 1, que diz assim: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como leão me arrebate. Despedaçando-me, não havendo quem me livre, Senhor, meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que, sem razão, me oprimia, persigo o inimigo, a minha alma e alcance-a. Espezie no chão a minha vida e arraste no pó minha glória. Levanta-te, Senhor, na minha indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juiz que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os meus retos, Ele salva os retos do coração. Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas servas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre a profunda na cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria violeira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, desta noite, por estarmos aqui na tua casa, Pai. Humildemente nos colocamos aqui, ó Deus, para te honrar e te glorificar nesta noite, Pai querido. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Amém. Vamos louvar, meu irmão. Louvem, louvem com todas as suas forças. Louvem da melhor forma que você puder. Sentimento mais precioso.
Meus irmãos, enquanto eles vão louvar, eu estou passando aqui com os envelopes, tá?
de entrar nos avisos, é isso mesmo, a gente louva em casa, a gente louva em casa, a gente glorifica a Deus em casa, né? O culto, gente, a gente precisa aprender que quem está louvando aqui não está louvando para a gente que está sentado, não está louvando para quem está presente na igreja, não, está louvando para Deus. Tudo que é utilizado aqui é para Deus, né? Então, relato aqui até que na igreja que eu congregava logo quando a gente começou, um lugar simples como esse, pequenininho, aqui ainda está muito bom porque a gente tem o ar-condicionado, lá era só o ventilador, o sol batia na parede a tarde todinha e de noite ele cozinhava com o ventilador rodando. E, entendeu? Era pequenininho lá. E tinha uma irmã que ela não abria a boca nem para falar com a gente assim, ela tinha vergonha. E quando a gente saiu da igreja, o pessoal ficou, mas e agora? O que é que a gente vai fazer? Vocês vão sair daqui? Como é que a gente vai ficar? Eu disse, minha irmã, essa obra não é minha, nem é da minha esposa. Essa obra aqui é do Senhor. Com certeza Ele vai levantar pessoas. E aí, para a honra e glória de Deus, passado um tempo, a gente já soube que ela hoje, ela é do departamento de missões, é a líder do departamento de missões. Glória a Deus. Então Deus, Ele faz coisas que a gente nem imagina, né? Então capacita as pessoas das mais diversas formas, né? Então, como todos sabem, o nosso irmão Luciano aí, aquele é o homem de Deus. Eu queria ter metade da memória daquele homem, né? Eu não consigo hoje mais ter uma memória tão boa quanto a do irmão Luciano. Acho que se brincar, acho que 1% da memória que ele tem. Ele decora até as vírgulas, mano. Ele aprende aqui até as vírgulas. Parece que ele está lendo. É impressionante. Né? Como eu falei no ano passado, eu ainda vou descobrindo daqui a pouco o eletrônico. Eu vou descobrir. Mas Deus tem feito na vida dele coisas impressionantes. Uma das coisas é esse dom que Deus deu a ele, capacitou a ele, para ele poder ter essa memória tão boa, impressionante, né, que Deus possa capacitá-la ainda mais. Está mais do que merecido aí um descanso, para poder respirar um pouco, porque realmente tem que aguente não tem que aguente não. A gente vem eu pelo menos venho numa rotina desde que começou a pandemia, me dividindo entre as gravações lá na igreja. Tá eu e o pastor disputando quem vai mais, né? Porque todo culto tem culto, eu tenho que estar lá, o pastor tem que estar lá, então a gente fica, né, vendo quem vai ganhar. E para a honra e glória de Deus, graças a Deus, a gente, mesmo cansado, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos segurado, a gente estamos ali fazendo a obra, e graças a Deus, o mínimo de recursos que nós temos está dando certo, né? E a gente poder vir aqui e ajudar vocês também, né? Tantas igrejas que não têm um meio tecnológico, não têm como transmitir, né? Eu fiquei entristecido. Minha irmã é de Campina Grande, ela congrega na igreja, e lá eles estão sem poder, na época que teve o fechamento, eles estavam sem poder congregar, porque o pastor não tinha ninguém, nem ele tinha dotes para trabalhar com tecnologia. E aí eles ficaram durante o período de lockdown, tanto do ano passado quanto o que teve agora, que foi curto, mas que teve agora, eles ficaram sem culto, porque não tinha como transmitir. E até outros pastores também não têm outros meios. Eu vi falar, né, que ele fez um culto, faz culto pelo WhatsApp. Eu não sei como consegue. Tipo, você está ali pregando, falando, né, mandando um áudio, as pessoas acompanhando. Então um entra com uma coisa, quando você já perdeu todo o raciocínio, toda a sequência. Então, gente, o tempo que a gente está passando, eu não sei como algumas igrejas têm se sustentado e têm mantido, mas Deus tem suprido. Essa é a verdade. De alguma forma, de algum meio, Deus tem suprido. E a gente deve agradecer a Deus, porque nós temos um irmão que está se disponibilizando a estar ali gravando. Nós temos cada dia mais vai despontando alguém, aparecendo alguém para estar nos auxiliando e ajudando. E a obra de Deus ela sendo aí levada e transportada para outras pessoas que precisam ouvir, né? Então louvado seja Deus por isso. O Luciano está
mesmo de férias, mas está tentando resolver o problema da infiltração, né, junto com a Juraci, que é a proprietária aqui do imóvel. Ligaram para mim essa semana, a gente vai tentar, eu vou tentar também auxiliar e tentar resolver essa questão da infiltração aqui. E não é só um problema do Valentina não, a nossa igreja lá no Gaza também, a gente, essa semana nós tivemos um culto de domingo, a parte da frente foi no escuro, porque estava disparando o disjuntor lá, e aí a gente pegou uma estrutura lá, pendurou uma lâmpada lá e pôs pelo menos para clarear lá, e conseguiu ligar o disjuntor pelo menos para uma salinha onde as crianças poderiam ficar. Então é um problema generalizado que a gente está passando agora, mas se Deus permitir aí a gente vai estar reparando tanto aqui quanto lá no gás para a gente poder também ficar mais tranquilo, né? Porque chegar aqui a gente pode perder um equipamento desse e nossos recursos já são ali limitados, né? Então seria um prejuízo enorme para nós. E aí ele está resolvendo isso aí, eu até falei para ele, você está de férias pirata, né? Porque está até conseguindo descansar, mas bem, faz parte da obra. Seguindo aqui, vamos para o livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 29. Sim, domingo quem vai estar aqui é o nosso irmão Vieira, tá? Quem vai estar com vocês, eu vou ter que estar lá na igreja do Gaza por conta das transmissões, né? Mas aí domingo o nosso irmão Vieira vai estar aqui, eu vou estar aqui de volta na próxima quinta-feira, tá? Vou estar aqui de volta na quinta-feira. E fica à disposição, meus irmãos, o que vocês precisarem de algo, tá? Só falar comigo aí, ou falar com o Dino, com o Alisson, a gente está à disposição, tá? Estamos de portas abertas aí também para poder auxiliar vocês aí nesse período que o nosso irmão Luciano está de licença, tá? Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 29. Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 29. Todos acharam? Amém. Amém. Vamos lá? Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a cima. Podem sentar. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor Deus, vem falar aos nossos corações, ó Deus, a tua palavra, nos prepara, Deus, abre mente e coração, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos ouvir a tua mensagem nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a gente está passando por um período bastante difícil, né? Esse período de pandemia, ela tem sido triste para nós, né? Eu hoje e ontem, no meu trabalho, ao chegar no condomínio, eu trabalho com área de segurança eletrônica, e eu cheguei no condomínio, encontrei um porteiro que há muito tempo não via, eu disse: rapaz, e aí, como é que foi de férias? Eu disse: rapaz, foi ruim, horrível minhas férias. Eu disse: o que foi? A minha esposa, ela teve Covid, a gente teve Covid lá em casa. Eu disse: mas vem cá, você está bem? Estou bem. Sua esposa está bem? Está bem. Mas não foi ruim não, homem. Foi bom demais, vocês passaram pelo Covid, vocês estão bem. Né? As pessoas têm visto a doença como um problema, mas ninguém enxerga a solução que ela vem depois, porque Deus tem cuidado, Deus tem sarado, Deus tem mantido, né? Aqueles que porventura não foi da vontade de Deus passar pelo Covid, estão indo, porque é a vontade dele que vá, é a vontade de Deus. Tudo que acontece, tudo que tem acontecido é a vontade de Deus. Claro que perder um ente, perder um parente não é fácil, né? E a gente tem que se apegar a Deus, que é Ele quem nos consola, é Ele quem nos guarda, é Ele quem cuida de nós, né? Então esse momento de pandemia tem sido um momento muito difícil para muita gente. Aqui com certeza, se você não perdeu um familiar, mas você conhece alguém que perdeu um ente querido, né? Então isso tem sido comum nos nossos dias, né? Saber, ontem o irmão lá da igreja perdeu sua mãe. Então assim, isso é muito, tá muito
forte em nosso meio, porque pessoas no nosso convívio têm perdido seus entes queridos, né? E até mesmo pessoas do nosso convívio também têm ido embora, né? Conversando com outro cliente, ela perdeu sua mãe, também por Covid, né? Então assim, tem sido muito forte isso que tem acontecido, mas as pessoas não têm se preparado, não têm visto o que Deus tem feito, e nem têm entendido a mensagem que Deus está tentando passar. E aí esse texto de Marcos é para a gente entender isso aí. Então o Evangelho de Marcos é um dos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, dentre os 4 evangelhos, 3 deles são muito parecidos, que é o de Marcos, o de Mateus e Lucas. Eles são muito parecidos, né? Os 3 tratam basicamente das mesmas coisas, olham na mesma perspectiva, abordam basicamente os mesmos temas. Seu evangelho se diferencia dos demais, o Evangelho de Marcos, porque inicia quando o ministério de Jesus começa. Acredita-se, né, os estudiosos, que este livro tenha sido o primeiro evangelho escrito, se tornando assim o mais importante entre os demais, né? No capítulo 1 nós vamos conseguir ver que Jesus começa seu ministério cumprindo a lei. Jesus nesse instante está se batizando, satisfazendo o desejo de seu Pai e do próprio Deus, e ele vai dizer, né, o Deus vai dizer: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Está lá em Marcos 1,11. E nós podemos dizer que na escritura dos evangelhos ele comprova que Jesus foi o último profeta, né? Ali o evangelho ele fecha, né, ele vai lacrar, né, todas as condições que Deus deu de aliança com o seu povo. Então esta parábola, a da semente, né, ela é uma parábola muito especial, pois ela não aparece novamente em nenhum outro evangelho. Se nós formos buscar em outros evangelhos, ela não é citada. Isso por, não sei, não se tem uma explicação porque ele não vai aparecer em outros evangelhos, mas ele tem um porquê especial aqui em Marcos. Então todos os outros escritores do evangelho, por um fato curioso, ignoraram essa pequena parábola. E certamente os outros escritores do evangelho tiveram contato com esta parábola, mas não deram tanta ênfase sobre ela. Então os motivos podem ser os mais variados. O Evangelho de Mateus vai apresentar as parábolas relacionadas ao reino, né, focada na situação da igreja e no que ela se tornaria. Então Marcos, Mateus vai trazer essas características, né? O foco do Evangelho de Lucas, por outro lado, parece seguir uma linha de praticidade e da realidade cristã. Então vocês vão vendo aí que cada evangelho ele tem uma característica e teria um foco, né? E Lucas, por exemplo, é exposta a parábola do bom samaritano, que também apenas aparece neste evangelho. Já lá no evangelho de João, por fim, aparenta estar mais interessado nos sinais que Jesus realizou, né? João, em todo momento, né, ele tentou mostrar os sinais, tentou mostrar os milagres que Jesus realizou. Por outro lado, apesar dos evangelhos terem uma abordagem bastante parecida, mas neste capítulo especial, o foco do evangelho de Marcos, podemos reforçar e dizer que é o coração do homem. E também podemos dizer que há uma preocupação conosco, onde todas as suas parábolas têm um objetivo claro, de trazer o conhecimento do homem em relação ao seu próprio coração. Lá na igreja, lá, conversando com o pastor ele tem o costume de dizer, né, que João Ferreira de Almeida, que escreveu uma das versões bíblicas, ele tem uma condição de falar com Jesus assim: oh, meu filho amado. Aquela coisa bem, né, bem romantizada da Bíblia. Só que se acredita-se, né, eu passei a acreditar também dessa forma, que não é bem assim. Porque Jesus, na condição do rei, na condição de conhecimento que Jesus tem, ele olhar para situações e dizer: mas minha acabei de fazer um milagre e esse cara ainda está duvidando de mim. Então, essa história romantizada que João Ferreira de Almeida, entre outros, que assim traduziram a Bíblia, traz um estilo romântico de Deus, de Jesus, onde na verdade vai ter situações que Jesus vai perder a paciência, né? Só que na forma como ela foi traduzida e escrita, traz uma situação bem. Se vocês pegarem na situação quando Jesus chega, depois de 3 dias, Lázaro já havia morrido, e aí Maria olha para Jesus 2 vezes e diz: Jesus,
se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para aquela mulher, na versão vai dizer, mulher, tu não crês? Só que a verdade provavelmente foi, mulher, vem cá, tu não crê não? Tu não tem fé não? Está vendo que eu estou aqui? Entenderam? Então assim, a gente tenta trazer a versão para os dias de hoje para a gente compreender isso. Então quando a gente vem falar aqui, né, Jesus, ele nos seus evangelhos, vai ter um evangelho em especial que é este, que a gente vai estudar, vai vir hoje, que ele vai trazer algo no coração do homem, algo para despertarmos. E com certeza Jesus não vem passando a mão, meu filho, porque ele está sofrendo, ou meu filho. Então, foi uma forma que, ao estudar este capítulo, eu achei interessante trazer para os irmãos. Então vejamos aí, que vamos entender que Deus quer nos falar nessa parábola da semente. No versículo 26, quando Deus diz assim, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então, quando a gente vai olhar um agricultor, quando ele vai preparar a terra, por exemplo, para plantar algo, tem todo um conhecimento, um conceito, né? Não se joga a semente e pronto, né? Não se joga a semente de todo jeito, né? Não, dependendo do fruto, dependendo do que você quer plantar, existe um meio, uma forma, um método, e aí a gente vai ver aqui. Veja que o texto da parábola da semente se inicia falando sobre uma semente que novamente foi lançada à terra. Mas nesta parábola, Jesus não está preocupado com o solo, e sim com o fruto da semente. E aí, quando se planta algo, analisamos antes qual é a melhor época para plantar. Nós analisamos qual a terra se adequa a este fruto, a preparação do solo para receber a semente e, por último, se aplica às sementes. Então, há todo um conceito antes de se plantar e se ter um retorno daquela semente, né? Por exemplo, um agricultor, quando ele joga a semente, quando ele faz toda a preparação da terra, ele também espera o melhor tempo, a melhor época para que venha a chuva, né? A melhor época para que aquele fruto floresça. Então tudo isso há uma sequência, há um método, né? Então, em seguida vem uma certa confiança de Deus em mandar essa chuva, pois dependendo da região, se não chover, não tem colheita, e vice-versa. Mas no início do livro de Marcos 1, no verso 4, vem se fazer menção, vamos ver lá, Marcos 1, verso 4, só voltar aí algumas folhas. Ele vai dizer assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo e o arrependimento para a remissão dos pecados. Aí eu pergunto a vocês, João estava onde? Tem como plantar algo no deserto? Se não tem como plantar, não tem como colher. Mas Jesus, ele é o rei dos reis. Jesus é o rei dos mistérios, que só ele consegue decifrar e consegue realizar, né? Então vamos analisar características do deserto. Primeiro, eu listei aqui, lugar de infertilidade. Não precisa abrir, mas lá em Isaías 40, nos versos 3 ao 5, ele vai dizer assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Jesus está andando lá no deserto. Jesus está caminhando, peregrinando no deserto. Jesus tem algo no deserto, tem buscado algo no deserto. Segundo ponto, o deserto é um lugar de simplicidade. Lá em 1 Coríntios 4, 11, 13, do 11 ao 13, até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Isso aqui é um relato dos apóstolos, né, do livro de Coríntios, justamente por isso. Os apóstolos, o livro está retratando aqui, esse momento está sendo retratado aqui, né, as pessoas que andavam com Paulo,
eles andavam no deserto peregrinando, pregando o Evangelho, eles não estavam de boa face, de boa performance. Tipo, que nem a gente vem para cá, a gente consegue dormir alinhado, perfumado. No deserto não tinha isso não, irmão. O Paulo aqui que vos fala, se fosse pregar no deserto, talvez estivesse fedendo, suado, cansado. Não, cansado é todo, mas a situação é pior. Tá? Então ele está falando aqui que o deserto tem essas coisas. Não seriam coisas maravilhosas de se ver, que não teria simplicidade. Né? Não teria um ar-condicionado no deserto. A gente não teria essa, vamos dizer assim, esse conforto. Então ele retrata aí a simplicidade da vida do discípulo. Terceiro ponto, lugar de libertação. Jeremias 31:2. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Aqui ele está retratando quando Deus estava querendo restaurar uma nova aliança com o povo que era escravo babilônico. Então é no deserto onde coisas acontecem. Aqui eu já listei 3 coisas aqui para vocês, ainda tem mais 2, que Deus tem falado com o seu povo, principalmente no deserto, é nos momentos de angústia, é nos momentos de aperto, é nos momentos de arroxo. O deserto também é lugar de prova. Hebreus 3:8. Quando ele vai dizer, não endureçam o vosso coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Hebreus está remetendo àquele povo que passou os 40 anos lá, percorrendo no deserto, aquele povo endureceu o coração. Mas aí, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver que não faltou nada para aquele povo, mas aquele povo reclamava. Todo dia eles reclamavam, mas Deus não deixava faltar nada. Quinto ponto, é um lugar de bênção. Isaías 44:3 ele vai falar, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre tua prole e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aquele povo que passou os 40 anos andando no deserto, eles tinham água para beber, água que brotava da rocha, que Deus mandava. Meus irmãos, por mais difícil que nós estejamos passando, ou por mais difícil que estejamos, nesses momentos, Deus tem te mandado algo e você não tem enxergado. Porque a gente tem perdido o foco, a gente tem visto justamente os problemas, a gente tem visto as barreiras, a gente tem visto as dificuldades e a gente não tem visto Deus agir. Você imaginou uma situação difícil como essa, pessoas se renderem a Cristo? Está acontecendo. Num momento como esse, pessoas estão se voltando para Cristo, estão enxergando as suas limitações e vendo a dependência que eles têm de Cristo. No verso 27, ele vai falar, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, a semente germinasse, e cresce, não sabendo ele como. É interessante que Jesus nos diz exatamente o que Paulo diz lá em Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. É Deus quem faz agir. É Deus quem transforma. É Deus quem modifica. Eu fico às vezes analisando aqueles vídeos. Hoje, por conta da tecnologia, você consegue ver vídeos acelerados. Então você põe a semente num pote transparente, você deixa a câmera ali e vai acompanhando. Nós, diariamente, nós não vamos enxergar aquele crescimento, mas numa câmera, num movimento acelerado, você vai vendo aquilo germinar, aquilo criar vida. É Deus agindo. Por mais que muitos vão dizer que isso é o natural, mas esse natural tem o mover de Deus, tem a mão de Deus, tem o poder de Deus ali. Então, quando o crescimento vem de Deus, além da semente frutificar, ela cresce, se desenvolve e amadurece naturalmente. Não há uma forma ou método. O livro de João surge em nossa vida cotidiana de hoje com esta finalidade. Ele vem propor um estado de mudança, porque ele não realiza nada e quem realiza é Cristo. Ou seja, lá em João, ele vem tratar de quem? João fala em todos os instantes que ele fala daquele que virá. Ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele veio para falar daquele que
trouxe a salvação. João foi enviado para isso, para falar de Jesus e não para falar dele. E ele veio pregar apenas para aquele que se encontra no deserto íntimo. A pregação é um chamamento, um convite. Ele é um chamado para que implantemos um sistema novo de comportamento com vistas e sentimentos de Jesus, na acepção da harmonia e paz no coração. João Batista é o ponto da transição, porque não se muda de um estado para o outro sem passar por uma transição, e ele está entre Moisés, que trabalha a linha da justiça, e Jesus, que implementa a instrumentalidade do amor. A gente vai ver que no Novo Testamento, principalmente lá em Paulo, nas cartas de Paulo, o ponto principal que nós precisamos ter é o amor ao próximo, é o amor a Deus. Se a gente não tiver isso, nós não temos nada. O livro, a carta de Coríntios, ele vem tratar sobre isso. Se eu não tiver amor, nada servir. Então isso é muito forte. Eu posso vir aqui, falar para vocês, trazer texto no grego, no original, falar grego, falar inglês, falar em outras línguas, falar a língua dos anjos, como lá em Coríntios ele trata, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver o mais simples, não serei nada. Mesmo que nada. Então o Novo Testamento ele trata sobre isso. Jesus veio para tratar sobre isso. Tem amor maior do que Jesus morrer por nós, mesmo ainda sendo pecadores? Não tem amor maior, meu irmão. Não tem condição maior. Jesus nos amar, mesmo antes da fundação do mundo. Não tem amor maior. Versículo 28 vai dizer assim: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. A terra por si só frutifica. Isso significa que o trabalhar de Deus em nossa vida, pois daí apresentaremos os primeiros sinais de Cristo em nossas vidas, através das ervas, e depois do amadurecimento vem as espigas, que podemos colocar a nossa participação nos departamentos. A palavra de Deus sendo pregada através da nossa vida e do dia a dia, e por fim o grão cheio de espiga, que são os nossos frutos. Meu irmão, deixa eu dar um exemplo bem prático que aconteceu aqui hoje. A irmã, esqueci o nome da senhora? Marilene, né? A irmã Marilene, com vergonha de cantar, mas Deus deu encorajamento a ela, para ela hoje estar aqui louvando e agradecendo ao nome do Senhor. Isso é o que eu estou falando. Antes mesmo de eu trazer a palavra, a gente viu aqui uma situação que Deus faz. Deus trata, meu irmão. Deus nos capacita para isso, justamente para sermos usados por Ele. E isso aqui é resultado do fruto do que já vem sendo pregado aqui, da mensagem que Deus tem tratado para vocês, através do irmão Luciano, através mesmo do pastor Ronaldo antes. Deus tem falado ao coração de vocês. Creio que também no dia a dia, no trabalho, onde vocês estiverem, a mensagem também ela flui na mente de vocês. Deus fala, aquele toque que o Espírito Santo fala: isso aqui não é legal, isso aqui não é bom, isso aqui não faz parte para a gente fazer, não é bom. Isso é a trabalhar de Deus na nossa vida. É isso que o texto está tratando para a gente. Mas aí eu deixo duas perguntas: quantas sementes nós temos plantado? Quantos frutos temos dado a Deus? João Batista não ia até as pessoas que precisavam ouvir a mensagem da anunciação, mas elas iam até ele. As pessoas buscavam João para ouvir o Evangelho, assim como as pessoas, quando ouviram falar de Jesus, buscavam Jesus para ouvir o Evangelho. João, no seu ambiente imperfeito e simples, ele aplicava a libertação, pois o batismo nas águas significava pureza, ensinava como passar pelas provas e anunciava as bênçãos, pois ele batizava com água, mas iria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Assim devemos
travar uma luta diária para o nosso crescimento espiritual. Lembrando que o crescimento não é conhecimento, não basta a gente ter só conhecimento. Não adianta ter lido a Bíblia toda, de trás para frente, de frente para trás, não adianta eu saber conhecer todos os textos, todos os versículos, mas se eu não viver esse evangelho, de nada me basta, de nada adianta. Se você deseja crescer espiritualmente, eu lhe digo que não há um passo a passo, nem mesmo como fazer detalhado. Não tem um passo a passo, gente. É você todo dia, você meditar na palavra, você ver cada mensagem dessa, o que ela quer falar no teu coração. Não tem um passo a passo se você fizer assim, se você fizer daquele jeito, ou se você... Não, é sempre dobrando os joelhos, orando a Deus e lendo a palavra. Não é uma receita de bolo. Para crescer devemos nos humilhar constantemente diante de Deus e buscá-lo em todo o tempo através da oração. A palavra é o nosso manual e a oração é o combustível que nos enche. Eu ouvi uma mensagem uma vez, um texto que alguém perguntou, eu não lembro também quem era o pastor, um pastor famosíssimo. Pastor, o que é mais importante? A oração ou a leitura da Bíblia? O pastor olhou para o irmão e disse: irmão, o que é mais importante para um avião? A asa direita ou a asa esquerda? Então não há como viver uma vida cristã, uma vida santa, sem orar ou sem ler a Bíblia. Nós temos que ter os dois. Né? Já ouvi outro exemplo lá, o irmão falava lá na igreja que se você ora mais e ler menos, ou se você ler mais e ora menos, você é que nem um manco. Você tem uma desigualdade nas terras. Então a gente precisa equilibrar isso. Se a gente ora mais, vamos ler mais. Né? Se a gente ler mais, vamos orar mais. Tentar equilibrar para ter uma vida cristã saudável. E aí ele começa a pregar no deserto, longe das luzes, do luxo, da religião e da falsa espiritualidade. Estava este homem promovendo um dos maiores avivamentos de todos os tempos, no calor causticante do deserto. E foi por este ministério que Jesus se manifestou ao povo de Israel. Glória a Deus, meu irmão. Então, por mais difícil que tenha sido sua vida, a partir desse momento de pandemia, mas Deus está querendo tratar algo na tua vida. Esse momento de pandemia, todos nós sabemos que Deus está falando com o mundo inteiro. Eu sou o Senhor. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que você imaginar que vai resolver os teus problemas, mas se não for o poder de Deus na tua vida, nada te basta. Então, ao concluir esta parábola, Jesus mostra uma tremenda realidade. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos 4, 29. O Senhor levará a sua igreja para si. Nós temos quantos amadurecer, temos que amadurecer, nós temos que santificar para a sua vida. Jesus parece citar este fato para nos alertar quanto ao crescimento espiritual. O Senhor, assim como qualquer lavrador, apenas irá levar aqueles que estiverem maduros em sua vida. Não há sentido em tirar fruto verde, pelo contrário, tira esse fruto maduro. Então Jesus está nos preparando. A passada pelo deserto é uma passada necessária para amadurecermos, para crescermos espiritualmente, para nós buscarmos mais ainda a Deus, para nós orarmos ainda mais. Eu estava lembrando, antes da pandemia, eu preguei na igreja lá do Gás falando sobre avivamento. Meu irmão, não se tem avivamento sem ter dores. Não se tem avivamento sem ter o reconhecimento dos pecados. E Deus está apontando isso para nós, de uma forma mais dura, de uma forma mais difícil. Mas Deus está causando o avivamento na sua igreja. Essa é a hora de nós ajoelharmos, orarmos, pedirmos a sua misericórdia e demonstrarmos a nossa dependência dele. E aí eu vou trazer aplicações para vocês.
Primeira aplicação: devemos enxergar o deserto como uma oportunidade, né, de nos enxergarmos mais a Deus através das nossas limitações. Irmão, todas as nossas orações, a doutrina da ICMB, ela é interessante porque, e ela me traz alívio ao coração, porque não tem aquele eu determino. Eu não determino é nada. Quem determina é Deus. Então, quando nas minhas orações eu orar e colocar segundo a tua vontade, segundo a vontade de Deus, segundo como Ele queira, eu estou fazendo a sua vontade. A gente ora por um enfermo, mas pedindo a misericórdia dele, a intercessão dele, porque nós não somos nada. É sempre a vontade do Pai que prevalece. Então devemos enxergar as nossas limitações. Segundo ponto de aplicação: devemos confiar nas promessas de Deus, pois constantemente a Bíblia nos mostra Deus renovando as alianças com o seu povo. Deus sempre foi misericordioso com o seu povo, e se vocês forem analisar minuciosamente a Bíblia, o povo é que sempre virou as costas para Deus. Vocês vão ver o caso da Babilônia, vocês vão ver o caso de Moisés, vocês vão ver, então Deus está sempre renovando, até mesmo agora nos tempos de hoje, a última aliança com Cristo. Quantos e quantos não estão nem aí para a pandemia, quantos e quantos não estão nem aí para o fim do mundo, para a segunda volta de Cristo? Estamos igual a Babilônia. A Bíblia vai dizer que as pessoas comiam e bebiam, como se nada tivesse acontecendo. Hoje não é diferente. Terceiro ponto da aplicação: devemos fazer como João Batista, que falava daquele que é o Salvador, anunciando constantemente a última vinda de Cristo. Pastores têm caído. Teve um pastor aí que em rede nacional ele falou que na quarta-feira, dia 30 de março, da noite do dia 30 para o dia 31, se não me engano, haveria grande tribulação, haveria grandes coisas. Então, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Pessoas têm caído por profetadas que não estão levando a lugar nenhum. Está faltando Deus na vida dessas pessoas. Outro pastor que foi escandalizado praticamente na mesma semana, no meio de um velório de uma criança, o pastor chegou e disse que Deus falou com ele que a criança estava viva. E aí aconteceu aquele desespero, aquele corre-corre, principalmente para os pais da criança, porque tinha uma esperança ali da criança estar viva. Levaram no hospital e a notícia que a criança não estava viva. A criança havia morrido, segundo o óbito. Então as pessoas têm se perdido nesse meio, ouvindo vozes de que não vem de Deus, ouvindo vozes de que não é Deus falando. Então que nós estejamos aqui para pregar o Evangelho e falar daquele que vem para salvar. Quarto e último ponto: quando a gente começar a dar frutos, aí sim, meus irmãos, estaremos alcançando o amadurecimento dele. Quando a gente começar a dar fruto, porque através do Evangelho vivido, não o Evangelho lido, através dos meus atos, através das minhas práticas, eu consigo dar fruto. E aí sim, estamos no amadurecimento bíblico, no amadurecimento que Deus quer. Então, nesta noite, eu quis trazer aqui para vocês justamente isso, que possamos estar buscando estar amadurecidos para Deus, fortalecidos na fé, né? Buscando esse conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Vamos orar aqui, encerrando. Segue aí a programação normal. Vocês estavam estudando o livro, aliás, setembro do domingo pela manhã, né? Vamos de recesso aí, 2 domingos, né? 2 domingos aí, então vamos ficar de recesso. Então, louvado seja Deus. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Que Deus possa, né, nos preparar, que Deus possa nos cuidar, né, para que a gente
nós possamos estar sempre ali, aos pés da cruz, né? Possamos estar sempre ali, de ouvidos abertos para o que Ele tem para nós, né? Louvado seja Deus. Eu vou orar para a gente finalizar e vocês podem terminar com o louvor, tá? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelos Teus mandamentos, pelos Teus ensinamentos, ó Deus. Que a semente venha ser germinada no meio do Teu povo, ó Deus. Venha falar a cada coração para que eles possam pôr em prática no dia a dia, ó Deus. Que nós possamos ser o fruto daquilo que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dá uma noite tranquila e abençoada. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém.